É. Agora, por que eu diria que fazendo assim é ruim? Cara, aqui, quando você fecha o preço, você consegue saber quanto tempo você tem que trabalhar para o cliente. Cara, e aí você vai fazendo esse controle, você sabe se você está indo bem ou está indo ruim. Aqui, quando você fecha aqui, você não tem a mínima noção do controle. Você não tem controle. Às vezes você acha que está ganhando dinheiro, você está perdendo. Você está pegando pouco projeto por mês. Então, você tem que avaliar. Isso aqui para mim, é meio chutado. E outra, isso aqui, você não avaliou o grau de dificuldade. Então, aqui a gente deu sorte, porque quando a gente avaliou aqui por hora técnica, a gente viu que a gente podia cobrar pouquinhas horas, cara, poucas horas, em função do quê? Cara, da facilidade do projeto, igual o Paulo falou. Esse projeto casava um em cima do outro. Cara, aqui tem que tomar um cuidado danado. Quando você vai dar por metro quadrado, você não pode botar assim, toda obra é igual. Você vai nivelar toda a obra por igual. Imagina que fosse uma obra muito mais difícil. Cara, você ia cobrar R$ 12 o metro quadrado, você ia tomar um prejuízo danado. Você poderia ter pego uma obra aqui que tivesse o mesmo tamanho, mas aqui você fazia, olha só, esse projeto está muito difícil. Cara, puta, aqui eu vou gastar 2 dias aqui. Aqui eu vou gastar... Então você ia gastar muito tempo no início para conseguir achar a solução da estrutura. Aí poderia ser que isso aqui tinha passado para 5 mil e você está teimando em cobrar aqui por metro quadrado. Você não está avaliando o grau de dificuldade. Tá? E outra, só para fechar aqui, ó. Esse aqui eu acho que não tem mistério, né? Assim, todo mundo entendeu aqui o que eu faço? Eu normalmente somo tudo, ó, fundação, térreo, segunda cobertura, cara, e coloco e multiplico pelo valor que o mercado está pagando. Assim, aí depois é uma questão de você tentar discutir com o cliente. O cliente quer dar um desconto, vai dar um desconto. Acha que é um bom cliente, assim, porra, às vezes, assim, R$ 12 o metro quadrado é um projeto em Maricá, em Saquarema, agora um projeto no Recreio. Você vê que o padrão lá tudo é mais caro. Então aí você cobra um pouco mais caro porque você acha que vai dar. Né? Agora, só para fechar aqui por metro quadrado, vamos dar um exemplo aqui nesse aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui, o que eu iria fazer? Cara, aí, só para vocês entenderem. Número 1, cara, eu tentaria dar o projeto pela técnica de hora técnica. Então, isso aqui é crescer muito, porque é um projeto maior, cara, vou precisar ficar mais dias olhando o projeto, isso aqui otimizar todas as armações, isso aqui vai gerar, às vezes, muito. Então, assim, isso aqui tem que crescer. Eu tenho que avaliar, assim, eu tenho que fazer uma avaliação e vir destrinchando, e aumentando. Eu posso fazer assim, uma avaliação por andar. Quanto tempo eu demoro para gerar os desenhos de cada andar? Aí você vai fazendo isso aqui crescer. Agora, por metro quadrado, só tem que tomar um cuidado assim, ó. Vamos pegar como se fosse esse projeto aqui por metro quadrado, ó. Pegar, esse aqui é o projeto edifício. Ó, por metro quadrado. Deixa eu ver em que escala está isso aqui. Tá, então dá para tirar uma área. Vou tirar uma área aqui, rápido. Esse aí não tem subsolo não, né? Não, acho que não. Peraí. Ó, tem 206 metros quadrados. Vamos fazer uma avaliação aqui, ó. Então, a minha fundação tem 200 e... Quanto que eu vi? Puta merda. Quanto que eu falei, hein? 206. 206 metros quadrados. Aí o térreo, 206. Aí, vamos lá. Quantos andares tem esse projeto? Ó, vamos ver quantos andares tem o projeto Sevilha. Ó. Aí 200, vamos ver aqui, ó. Aí tem, já peguei, fundação, térreo. Aí aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 andares de 206. Aí eu vou vir aqui, ó. 5 pavimentos. Ó, vou botar 5 pavimentos. Então, tem. Fazer uma avaliação disso aqui. Ó. Tem fundação sim, não é isso? Oi? Tá certo, tá certo. Ó, terceiro, quarto, quinto. 1, 2, 3, 4. Quantos são? Tem mais um, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Não, André, porque ó,
1, 2, 3, 4. São 4 e cobertura. Na verdade, não tem isso aqui. Isso aqui já é a cobertura. Ó. Cobre. Então, ó, a gente tem a fundação, o térreo. Aí tem 1, 2, 3 e a cobertura. Deixa eu ver se eu fiz certo. 1, 2, 3, 4 é a cobertura. Não, então tem 4, tem 4. Porque aqui é. Vou botar assim: 1, 2, 3. Isso aqui que tá me confundindo. 3, só para. E aí aqui tem mais 4. 4. E a cobertura. Todos eles com aproximadamente 206 metros quadrados. E depois tem mais uma tirinha aqui de projeto, que seria esse telhadinho aqui, ó. Seria essa cobertura da parte central ali. Deixa eu ver quantos metros quadrados vai ter isso. É isso aqui, ó. Cara, eu pessoalmente, quando eu tenho que fazer desse jeito, eu tiro tudo. Tá? Todo, assim, deu um pedacinho de cobertura, eu venho e coloco. Aí vamos lá. Mais o teto. 16. Quanto que deu? Caramba, eu medi e perdi a medida. 19 metros quadrados. 19. Aí você vem aqui e soma. Total. Aí você pega 206 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vezes 7. Mais 19 deu 1.461 metros quadrados. Pronto. Aí você vai vir aqui, valor. Quanto que é o seu? É 1.461. Deixa eu tirar isso aqui, você não tem isso aqui não. 1.461 vezes os R$12, que é o número mágico aí que a gente está botando para projeto. Aí deu 1.461 vezes 12, R$17.532. Pronto. Vamos lá, olha só, vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que esse aqui é o valor justo a ser pego. Porque assim, é o valor aí. Só que eu acho que você não vai pegar o projeto. Eu acho que vai aparecer o Evandro tem mais experiência do que você, vai dar um preço melhor, o Paulo vai dar um preço melhor, o André vai dar um preço melhor, o Humberto vai dar um preço melhor. Vou botar para R$10 o metro quadrado. Cara, não, mas aí o que acontece? Aqui, se você olhar, cara, isso tem que avaliar. Ó, o primeiro, número 1, o grau de dificuldade, a gente viu que é médio, não é baixo. Lembra, Paulo, que a gente achou que era fácil e depois a gente tomou um sufoco para lançar. A gente deveria avaliar. Só que, ao mesmo tempo, depois que eu montar a prancha, eu tenho certeza que 1, 2, 3 andares são exatamente a mesma coisa. Em termos de estrutura, o último nunca é igual, tá? Por que o último não é igual? Porque o carregamento aqui é diferente. O carregamento de cobertura é tem impermeabilização, tem telhado, etc. Do primeiro, normalmente, ele é diferente. Por quê? Porque a altura, o pé direito aqui é um pé direito diferente. Olha lá, é pilotis. Agora, esses 3 aqui eu tenho certeza que é igual. Quando eu calcular esse andar, em termos de viga, eu posso repetir. As vigas desse andar e da laje pode ser igual a esse e pode ser igual a esse. Na hora que eu for... Isso, a experiência fala. Na hora que você gerar o CIP, você pode, inclusive... Lembra que lá que a gente tem... pavimento independente e pavimento tipo, você pode botar esses 3 andares como tipo. E aí o CIP vai avaliar, ele vai pegar o andar que der mais carregamento, ele vai repetir para os 3. Aí ele iguala. Como a diferença é mínima, ele vai igualar os 3. Então o que você pode fazer aqui? Ó? Você pode fazer assim, olha. Eu vou tirar 2 andares aqui para tentar deixar o meu preço mais agressivo. Ó. Vou tirar esse e esse. Oi. Tem que rearmar a vida, rearmar a laje. Não, você arma uma vez só. Você vai armar, por exemplo, na verdade aqui eu fiz o seguinte, eu fiz errado aqui, deixa eu só fazer direito. Deixa eu voltar aqui. Na hora que eu armar, olha só, eu vou armar o primeiro pavimento, vou detalhar o primeiro pavimento, vou detalhar o segundo, vou armar as vigas, aquele serviço que é otimizar a viga, passar o ferro, melhorar, onde é 2 ferros de 6,3, colocar 2 ferros de 10. Você vai fazer isso para o segundo pavimento. Na hora que você terminar, você vai copiar tudo que você fizer para o terceiro e para o quarto. Você não vai gerar. Você vai entregar uma planta para o cliente do mesmo jeito que o arquiteto fez isso aqui, ó.
Ó, do mesmo jeito que o arquiteto fez isso, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto, é uma planta só. Você vai gerar uma planta de viga, de forma, pilar não, pilar, cada andar tem o seu pilar. Agora, as vigas e a laje é uma só. Só que você sabe que você não pode juntar o primeiro, porque o arquiteto, para o arquiteto, a estrutura, a planta, a arquitetura é igual. Isso aí, outra coisa, Evandro, tem gente que acha que para o calculista é igual, e não é. Cara, por que para o calculista o primeiro aqui é diferente? Porque é pilotismo, o pé direito é diferente. Cara, é diferente. Então, o nosso isso aqui é um pé direito, olha, 2,86. Aqui já é outro pé direito. Então, isso aqui é um andar, eu vou calcular de um jeito. Esse aqui eu vou calcular igual, vou calcular de um jeito diferente. Esse aqui vai ser igual, esse vai ser igual. Aqui é igual? Claro que não, é cobertura. Então, eu vou tirar aqui 2 andares. Foi para quanto o nosso novo total? Ó, 1.461 menos 206 menos 206. Foi para 1.049. Então, o novo total, vou botar aqui, ó. Novo total. 1.049. 12.588. Espera aí. Novo total. 1.049 metros quadrados. Vezes R$12. Vezes 12. 12.588. 12.588. Aí, tudo bem, olha só, eu acho que eu tô, cara, modéstia à parte, eu acho que eu tô conseguindo, é bem simples isso, eu acho que assim, porque como na faculdade nunca ninguém fala com a gente, parece que é um mistério dar preço em projeto. Cara, eu acho que esse aqui seria um preço mais redondinho, eu acho que nessa metodologia de aplicar um valor único por metro quadrado, eu acho que se você tentar somar tudo, igual eu somei aqui, cara, você vai ficar fora de mercado. Eu tenho certeza que o Evandro vai cortar esses dois aqui e ele vai jogar esse preço. Tá? Agora, eu queria, perguntando para vocês, dentro do que eu passei hoje para vocês, tem como cobrar mais barato? Tipo assim, eu posso cobrar 9 mil? Até onde você baixaria isso aí? Até quanto? Outra coisa, você não supõe que tem que fazer aquelas de furo da laje, tem uma escada, vigotas. Tem um trabalho, porque cada viga você vai armar. Então, isso que eu queria falar, você está falando que dá para igualar os pavimentos, mas se você adotar essas variáveis, você enche o pavimento de vigas novas que vai dar um trabalho, né? Cara, eu não entendi o que você falou, não. Estou entendendo assim, cara. O seu modelo já está pronto, você já fez tudo, cara, modelou a estrutura, você modelou. Na hora de armar e de gerar desenho, ir para o AutoCAD e melhorar o desenho, cara, você vai fazer só o segundo pavimento, acabou. Assim, isso aqui você vai igualar, isso aqui é igual. É isso que eu estou falando. Assim, o calcular, recalcular, copiar, cara, tudo você vai fazer. Na hora que o projeto estiver pronto, você está pronto com o projeto no CIP pronto, está pronto para gerar os desenhos. Você não vai gerar desenho do segundo, desenho do terceiro, desenho do quarto. Você vai gerar um desenho só. Não, eu sei. Entendi, não. Tá? Um desenho. Tá bom. Tá, agora vamos lá. O que eu quero saber, assim, de vocês. Cara, pela hora técnica, assim, se a gente tivesse feito... Cara, isso aqui para mim agora é difícil, senão a gente não termina a aula nunca. Para a gente fazer o edifício aqui por hora técnica, a gente ia precisar destrinchar. Na hora que eu destrinchasse isso aqui, o cliente fala assim, não, tá muito caro, você consegue diminuir? Eu ia olhar para isso aqui e falar assim, caramba, tem como eu diminuir aqui? Aonde que eu tenho gordura? Cara, aonde que eu tenho gordura? Se eu consigo ganhar tempo, porra, e se eu tentar, em vez de gastar 16 horas, eu gastar um dia só? Cara, aí eu acho que por aqui você ia saber aonde que você tem gordura ou não. Aqui, cara, eu acho que aqui você tinha gordura. Beleza, aqui você tinha gordura. Tirei gordura. O que é tirar gordura? Tirei 2 andares. Tem gordura aqui para tirar ainda? Cara, eu não faço ideia. Eu não sei quanto tempo que eu vou gastar nesse projeto. Porque avaliando o edifício por metro quadrado, igual a esse jeito simplificado, que é o que todo mundo faz, não estou criticando o jeito, não. Tô só assim, colocando os prós e contras. Essa metodologia aqui, ela não deixa você avaliar. Como é que você vai avaliar se está bom ou ruim? Cara, não
Tá complicado. Olha só, vou dar um exemplo aqui. O Paulo, vira e mexe, o Paulo me pergunta se o preço tá caro ou tá barato. Eu não sempre falo, Paulo, avalia quanto tempo você vai gastar nesse projeto. Não vai só pelo metro quadrado. Isso aqui, eu acho que eu nunca tinha explicado para o Paulo. Assim, eu não me lembro se você já fez algum, porque em alguns cursos eu já expliquei isso aqui, ó. Né? Então, assim, fazendo desse jeito, eu acho que você consegue chegar num valor muito mais, até justo para o cliente e justo para você. Você sabe o quanto que você custa, né? A sua hora técnica, quanto que é a sua hora, como que você vai trabalhar o projeto do cliente. Cara, por aqui, é injusto? Eu diria, não é injusto. Tipo assim, cara, mas aqui tá meio camuflado. Tipo assim, quantas horas você vai gastar para fazer esse projeto? Como é que você vai avaliar se deu lucro ou se não deu lucro? Se você pegar esse projeto e terminar em um mês, deu lucro ou não deu lucro? Em 2 meses, deu lucro ou não deu lucro? É difícil avaliar. Mas iniciante não tem como avaliar pela hora técnica lá de jeito nenhum. Não, tem, Evandro, olha só. Você já não é. Olha só, você já não é iniciante. Olha só, você já não é tão iniciante assim. Você já consegue pelo menos fazer consegue. Não, um dia para eu fazer as máscaras, um dia para eu gerar o CIP, mais um dia eu termino o projeto. Imaginando que eu vou ficar só nisso. Mas eu consigo. Eu vou mais no início, eu não conseguiria. Então, por isso que eu estou te falando. Por isso que eu tentei mostrar para vocês as duas opções. Uma opção seria, eu sei que é difícil, tanto é difícil que no meu próprio escritório, cara, nem sempre a gente faz o orçamento desse jeito. Cara, quando que a gente faz o orçamento desse jeito aqui? Quando a obra é grande. Cara, quando a obra é grande, não dá para você pegar um empreendimento muito grande. Quando eu digo um empreendimento muito grande, assim, é uma obra maior do que essa aqui. Pô, como é que você vai dar o preço por metro quadrado? Você tem que fazer cara, você tem que orçar, do mesmo jeito que você orça uma parede. Eu vou gastar 2 sacos de cimento, 1 metro cúbico de areia, 2 sacos de cal. Cara, você tem que falar assim, não, nesse projeto eu vou gastar 8 horas de projetista, 8 horas de 20 horas de calculista, 12 horas. Pô, você tem que fazer um planejamento, fazer um cronograma que seja. Tipo assim, vamos montar um cronograma para a gente poder saber quanto tempo, como é que você vai dar preço num projeto grande. Não tem como simplesmente multiplicar o metro quadrado e... Cara, projeto grande aí tem subsolo, tem reservatório, tem piscina. Pô, não tem como você ir dando preço por metro quadrado. Pô, não tem como. Aí não tem jeito, é por hora técnica. Então, oi, diga. Pode falar. Só uma pergunta, eu entendi tudo isso aí, né? Mas assim, como você falou assim, entregar em 3 semanas. Como que eu falo, poxa, eu vou entregar para você 3 semanas, eu calculo isso, mesmo terminando o projeto em 3 dias. Não, então, 3 dias, vamos lá, 3 dias é assim, 3 dias você trabalhando direto no projeto. Você sabe que isso aqui é impossível, porque você sabe que no seu dia de trabalho, parte do dia você está em projeto e parte não está, cara. Essa é a realidade nossa. Cara, você acorda de manhã, tem que ler o e-mail, tem que responder e-mail, cara, tem que atender cliente, tem que fazer proposta. Então, quando você vai montar o orçamento, você tem que se imaginar assim, umas horas, você tem que ir pensando assim, para eu fazer o projeto, eu tenho que fazer tudo que o professor Leonardo ensinou no curso. Preparar as máscaras, montar, lançar os pilares, lançar a viga, cara, otimizar, tirar os erros. Aí você tem que tentar destrinchar tudo isso que você aprendeu no curso no máximo de etapa. Aqui, cara, eu acho que ficou bem simples. Aqui ficou, na verdade, a gente tentou... Eu não sei se eu fui feliz aqui. Essa parte aqui de falar, preparar, montar, tirar os erros, analisar, verificar as deformações e otimizar. Você poderia ter destrinchado um pouco mais isso e ir colocando hora. Assim, eu acho que 3 horas aqui eu faço isso, cara, aí eu tenho que abrir a norma, eu me lembro que tem que abrir a norma de vento, tem que calcular coeficiente do vento, tem que aplicar o vento, cara, aí você vem destrinchando, cara, aí fechou, 3 dias e meio, cara, isso é quanto tempo você vai ficar trabalhando, 3,5 dias, considerando que você não vai fazer nada, não vai nem respirar, vai trabalhar só no projeto, mas você sabe que você não fica 3 dias e meio, cara, olha, se você conseguir ficar aqui 4 horas, 16 horas direto, só num projeto, você só vai conseguir no seu primeiro projeto, no seu primeiro contrato, porque você está doido para terminar.
Você pegou, você quer ver. Cara, depois você tem 3 projetos ao mesmo tempo, você não tem só esse projeto. Se você, olha só, com esse planejamento aqui, André, você consegue viver com um projeto por mês? Olha aqui. Não, um projeto por mês deu 3 mil. Você precisa de. Você tem que ganhar 7.900, 8 mil. Assim, isso aqui é o seu planejamento futuro. Você tem que lutar para conseguir isso. De início, cara, de início você não vai conseguir. Você vai conseguir um projeto por mês. Agora, você pode chegar e tentar diluir a sua hora técnica em um projeto. Você fala assim, não, então já que eu só tenho um projeto, eu vou cobrar do meu cliente aqui 8 mil reais. Cara, você não vai pegar projeto nenhum. Então, você tem que ir. Cara, isso é o que você espera que aconteça quando você ganhar um mínimo de experiência e conseguir ganhar mercado. Esse aqui é a sua meta de vida. Você, na hora que você estiver próximo disso, você não pode falar para o seu cliente que você vai gastar 3 dias e meio porque você está com 3 projetos ao mesmo tempo. Você está com um projeto Filgueiras, com um prédio, com outro atendendo o cliente, ligando para um outro cliente, lendo e-mail do cliente. Então, assim, isso aqui é o que você está trabalhando. Então, você tem... Aí, quanto tempo você vai falar para o cliente que você vai entregar também é outra ciência. Cara, quanto tempo? Cara, eu não tenho a resposta. Ah, não, Davi, fala todo cliente que você pegar, você fala que entrega o projeto em um mês. Cara, não é assim. Tem cliente que quer em uma semana. Tem cliente que, olha, eu só assino contigo se você me entregar semana que vem. Cara, beleza, você já sabe que 3 dias e meio você faz. Então, você vai ter que analisar, cara, será se eu posso, para ganhar esse serviço aqui, ignorar os outros clientes, não atender o telefone, não fazer mais nada e matar isso em 3 dias? Cara, posso? Cara, não posso. Se eu aceitar esse projeto em uma semana, cara, não vai adiantar nada. Eu vou ganhar esse cliente e vou perder o outro cliente porque eu tenho prazo para entregar o outro. Cara, isso que eu estou falando, assim, é uma ciência. Eu não tenho resposta para te dar. Então, eu imagino que você vai ter que ir dosando. Isso não é o quanto você vai falar para o cliente. É o que você sabe que, tecnicamente, você vai trabalhar no projeto. Cara, o que você vai falar para o cliente vai depender da quantidade de serviço que você tem, de quanto serviço você já fechou, de quanto como que está o bololô de serviço aí dentro do seu computador, o que você tem que... Por exemplo, olha, não estou querendo assim, não quero assim... pelo amor de Deus, cara, tem que ter ciência assim. Eu me formei eu faço 20 anos de formado agora. Dou aula há 6 anos. Trabalhei um tempão, cara. Eu posso me dar o luxo, assim, modéstia à parte. Cara, olha quantos projetos eu tenho. Cara, isso em pouco tempo. Isso aqui são os projetos de maio, cara, porque quando isso aqui vai ficando muito cheio, os projetos vão sendo concluídos, eu salvo num outro servidor. Cara, são os projetos de maio até agora, ó. 26 projetos. Assim, tem alguns projetos aqui que é furada. E tem outros que valeu a pena. Cara, então, eu não posso pegar... Se amanhã o projeto 27 entrar aqui e eu avaliar que eu vou gastar 4 dias, cara, eu não posso, em momento nenhum, falar para ele, não, em 4 dias eu te entrego o projeto. Porque eu estou ao mesmo tempo fazendo vários aqui. Olha lá, tem vários em andamento. A maioria que eu já concluí, graças a Deus. A maioria, inclusive tem um projeto aqui que é em parceria com um aluno. Cara, eu já matei, já é passado. Cara, mas tem todo dia todo dia é modo de dizer. Mas essa lista vai crescendo, cara. Então eu não posso. Estou conseguindo te explicar, Davi? Eu enrolei muito a explicação. Não, professor, tá sim. Então, assim, não tem fórmula mágica, cara. Isso uma empresa privada, né? Eu não tenho as minhas horas todas. Eu trabalho 5 horas. Então eu nunca conseguiria fazer um projeto 8 horas por dia. Então, o que você vai ter que fazer? Vamos supor que foi o projeto Filgueiras. Isso aqui que você fez, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 16 horas, é o seu planejamento. Você está pensando assim, cada vez que eu sentar no computador para trabalhar é 1 hora. Assim, hoje eu sentei 2, amanhã você vai ter que montar aqui um planejamento. Deu 3 dias e meio. O que você vai falar para o cliente? Aí vai depender, cara, de como que eu tenho certeza que o seu dia a dia é completamente diferente do Evandro, completamente diferente do Carlos, completamente diferente do Rodrigo. Cada um tem um salário. Quem tem muito... Olha só, se eu tivesse sem projeto hoje e o cliente me pedir, e o cliente chegasse para mim, Leonardo, você faz o projeto Filgueira para mim e eu estou vendo que um jeito de eu fechar o contrato é eu ganhar no tempo, seria um diferencial para o cliente. Olha, se você fechar comigo hoje em 3 mil, eu te entrego isso em 4 dias.
e eu senti que caiu a lágrima no olhinho dele, tipo assim, que ele, puta caramba, é isso que eu queria. Era tudo que eu queria que o Leonardo me falasse. Porque eu já tô lá com pedreiro, Brasil, né? Tipo assim, Brasil, como é que funciona? O cara contrata o pedreiro, não tem projeto ainda. O cara já está escavando lá o buraco e está te contratando para fazer o projeto. O cara não tem paciência de esperar. Aí era tudo que ele queria ouvir. Cara, 4 dias entrega. Pô, eu vou pegar o projeto e fazer em 4 dias. Se eu tivesse lascado de serviço sem nada, precisando fechar esse e fosse a questão do tempo, cara, eu sei que em 4 dias, dentro desse planejamento, eu faço. Vamos lá, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos ver. Igual o André falou, praticamente foi uma aula para falar só o assunto 1. Vamos lá, do assunto 1, o que mais eu poderia falar? Eu também não tenho muito mais o que, assim, Professor, diga. sempre emite RT? Oi? Você sempre emite RT? Eu diria que quase que 90% das vezes. Só quando é uma coisa muito pequena, aí eu não imito. Num primeiro momento eu sempre imito. Cara, é difícil assim alguém me contratar e eu não emitir a... Sabe por quê? O cliente sempre quer RT. Assim, qualquer coisinha ele quer, porque é o que garante ele que ele fechou a RT é um contrato. Assim, então assegura o cliente. O cliente sabe que se chegar um fiscal, ele precisa ter uma RT, precisa ter uma placa na obra. Cara, dificilmente eu não vou assinar RT. Leonardo, Pode falar, Raimundo. DDI é apenas para obra pública, não é isso? Não. Vamos lá, olha só. Quando eu fiz essa por hora técnica, eu considerei que aqui era um autônomo, assim, ou eu, ou o senhor, ou algum de nós aqui trabalhando em casa, cara, com mínimo de custo. Cara, em projeto existe BDI também. Cara, seria assim, cara, essa aqui é a minha hora técnica. Além da hora técnica, no final do mês, quando eu faturar R$8.000, tem ainda imposto, aí agora pensando já numa empresa maior, assim, imposto, advogado, contador, as taxas, tudo isso é BDI. Então você deveria aqui, ó, no seu, assim, pensando cara, aqui você teria que botar na sua hora técnica mais um BDI, assim, mais 15%, assim, isso aqui é o que você está desembolsando no custo ali da sua empresa. Ainda tem mais. Você tem que pensar assim: eu estou construindo uma casa. Cara, isso aqui é tijolo, isso aqui é areia, isso aqui é cimento, isso aqui é ferro. Cara, então, para fazer isso aqui, cara, além disso, tem um montão de coisinha que não entra nesse bololô. O que não entra nesse bololô que você não consegue estimar? Cara, é o BDI. Aí você poderia colocar aqui o BDI. Eu não diria que de colocar, porque a gente aqui está trabalhando como se fosse um autônomo. Tipo assim, a gente já meio que parte do BDI entrou aqui, porque o contador a gente colocou aqui, ó, né? Seria isso. Agora, BDI não é obra pública. BDI, assim, pensa na construção de uma casa. Quando você for fazer uma obra, alguém te contratou para você fazer a casa. Aí você vai botar lá, cimento não é BDI, areia não é BDI, a mão de obra não é BDI, o pedreiro não é BDI, o servente não é BDI, o telhado não é BDI. Tudo isso é custo de obra, custo. Areia, cimento, cal, brita, aí você somou tudo. Cara, mas existe umas taxas que é difícil de quantificar. A gasolina que você gasta para visitar a obra do cliente, o advogado, o contador, cara, aí tudo isso é BDI. É BDI da obra. Aí, em obra pública, o que acontece? Em obra pública, o governo, na licitação, na contratação, ele já fecha. Ele fala assim, olha, você vai quantificar tudo e o seu BDI tem que ser 15%. Aí você tem que se virar para fazer o seu BDI cair ali dentro do 15%. Agora, eu diria assim, que na aula de hoje, cara, o BDI eu acho que seria mais assim, se você fosse calcular a hora técnica do seu escritório, por exemplo. Eu sei que você tem aluguel, tem advogado, tem contador, tem secretária, tem estagiário. Aí, por exemplo, o que seria o BDI disso tudo? É tudo que não está embutido aqui dentro da sua planilha direta. Que, assim, é o 13º, o contador, o advogado. São custos indiretos ao dia a dia do seu escritório. Seria o BDI. Seria o BDI do valor do seu serviço. Do mesmo jeito que existe o BDI da construção de uma casa.
Mas, olha, eu estou falando isso porque eu acho. Eu não tenho assim, conhecimento pleno sobre o assunto, não. Diga aí, Alex. O Alex tinha perguntado alguma coisa. Ô, Leonardo, Oi. deixa eu perguntar uma coisa. Por exemplo, a gente fez esse projeto aí mesmo, você falou. Aí a gente vai emitir a RT. Na RT que a gente vai emitir, a gente não vai botar o valor do projeto, não é isso? Então, vamos lá, olha só. Projeto, Presta atenção. Vamos botar aqui para esse projeto aqui, ó, vamos botar para o projeto da casa. Vamos botar o projeto da casa. Você fechou com o cliente 3.200? Você fechou com o cliente R$3.220? Foi o que você fechou com o cliente? É o que ele vai depositar na sua conta? Seria isso? Hein? Sim. Então, eu botaria na RT 3.220. Eu colocaria na RT o valor de contrato. É o seu valor. Lembrando que RT, existe RT de projeto, existe RT de acompanhamento técnico de obra, e você, se quiser, na mesma RT, você pode tirar as duas. Então, esse aqui seria o valor do projeto. A pessoa quer te contratar para você ficar indo toda semana acompanhar a obra e botar o nome lá como se você fosse o responsável técnico, além do projeto ser o responsável pela execução. Então, você tem que... Isso aqui seria o valor só para você fazer o projeto. O quanto você vai cobrar para ser o responsável técnico, cara, a gente poderia botar aqui um item à parte aqui, ó. Assim, seria o item para discutir na próxima aula. E 1.1. E a responsabilidade, escrevi certo, sobre a execução da obra. Porque em obra pequena, o que acontece? É muito difícil você... O ideal seria que ele fizesse em separado, mas em obra pequena, uma casa, um sobrado, é muito difícil a pessoa te contratar para você ser o projetista e a pessoa tocar a obra sem engenheiro. Ele não vai entender que ele tem que contratar duas pessoas. Então, isso aqui é o seu preço para você ser o projetista. Quanto que você cobraria para você assinar a responsabilidade técnica? Cara, eu acho que dá mais uma aula, igual o André falou. Por quê? Vai depender, você vai combinar com ele de você ser só o responsável técnico e fazer aquela vistoria uma vez por semana para ver se está andando de acordo com o projeto, para você ver se está tudo direitinho, ou você vai ser, além do responsável técnico, o responsável por tudo, por contratar o pedreiro, contratar o servente, chegar de manhã, olhar, comprar material, ir todo dia na obra, ou é um meio termo, porque às vezes não é nenhum nem outro. Não, olha, eu sou o dono da obra, pode deixar que a parte da compra eu faço, eu só quero que vocês passem todo dia à tarde. Então, tudo isso é negociado. Então, você tem que avaliar, né? Tipo assim, você tem que avaliar que, cara, o que a gente tratou hoje é só, cara, a responsabilidade técnica do projeto. Aqui a responsabilidade é sobre a execução de obra. Ficou um item aí a mais para a gente discutir, acho que na semana que vem. Esse engenheiro da obra seria o PREO? Seria quem? PREO, que chamam? Caramba, eu sempre escutei, existe o RT da obra e o RT do projeto. Não, é um engenheiro que está ali acompanhando a obra. Ele tem um nome que se dá nesse negócio. Eu não sei, Raimundo. Não me lembro qual que é o nome que dá. Ok, obrigado. É o custo, quer dizer, o cara vai ter o custo projetista, né, no caso da gente, e mais execução. Olha só para você ter ideia. Vamos supor, no meu escritório na Calcos, hoje a gente não assina nenhuma. O Evandro está de prova, o Paulo está de prova. Cara, a gente não assina nenhuma obra. Às vezes o cliente pede, pelo amor de Deus. Cara, a gente fala assim, olha, a gente não pega, cara, eu vou indicar alguém para você. Aí a gente indica algum engenheiro. Por exemplo, o Evandro está na fila. O Evandro é um que daqui a pouquinho a gente vai começar a indicar ele para ser responsável técnico de obra. Cara, por quê? Porque a gente não tem tempo, a gente não tem interesse. O nosso foco é os projetos. Cara, eu não tenho como eu sair do escritório para ir lá no Recreio ver uma obra, cara, ir na Barra ver outra obra. Então, a gente só foca em projeto. Cara, o cliente se pedir, você assina para mim, você assume a responsabilidade técnica, não é nem questão do cliente pagar muito ou pouco, não é foco da empresa, a gente só se dedica ao projeto. Agora, por exemplo, cara, eu, Leonardo, comecei a construir uma casa para mim. Eu comprei o terreno, fiz o meu projeto, cara, fiz tudo, inclusive fui o arquiteto, dei entrada na prefeitura, cara,
fiz o projeto estrutural e estou executando a obra. Então, quem que é o dono da obra? Eu até brinco, é a minha esposa. Ela tirou uma RT no nome dela me contratando. Cara, eu sou o RT da obra e a minha esposa tem que pagar um salário mínimo por mês para eu tocar a obra. Eu tirei uma RT, assim, e botei lá na RT, um salário mínimo por mês. Cara, coloquei. Então, assim, numa mesma RT, eu coloquei que eu era o projetista, cara, o projetista de estrutura, o projetista de arquitetura, cara, e sou o responsável técnico pela obra. E aí lá o CREA não deixa eu botar em branco, por mais que a obra seja sua. Então eu simulei lá, assim, eu não sabia o que fazer, simulei. A minha esposa, ela que é a proprietária de tudo, e ela está me pagando um salário mínimo por mês. Aí eu botei lá um valor de projeto, acho que eu chutei lá R$3.000, botei lá um valor de R$3.000, como se ela tivesse me contratado, e botei um salário mínimo por mês para eu ser o responsável pela obra. Então, se eu realmente tivesse... Como a obra é minha, cara, eu estou indo lá uma vez por semana. Assim, a obra em Maricá não tem como ficar indo lá todo dia. Aí o pedreiro fica me mandando foto, cara, e toda sexta-feira eu vou lá pagar ele e vejo o que está fazendo. Cara, uma vez ou outra eu dou um pulo lá, eu dou uma incerta. Tipo assim, chego lá numa terça-feira, ou segunda, ontem eu fui. Era terça-feira, eu não falei nada. Cheguei lá para ver se estava tudo direitinho. Cara, eu imagino que, por exemplo, a obra como está andando bonitinha lá no condomínio, é um condomínio novo, cara, no grupo de moradores, três proprietários já me perguntaram se eu aceito fazer o projeto e ser o responsável técnico pela obra. Aí eu falei, vou aceitar. Por quê? Aí eu já mato um coelho com, assim, uma pedra, um coelho com uma, como é que é? 2 coelhos com uma paulada só. Eu vou lá, já tenho que ir na minha obra mesmo, porque assim, eu vou lá e já vejo mais 2 obras. Eu vou dar preço para ver se eu pego mais obra no condomínio. Não tem nada a ver com a minha empresa. Eu verifiquei aqui, profissional responsável pela obra. Ah, então é isso. Vê se eu consegui responder. O Alex me perguntou, eu fiquei na dúvida se eu respondi ou não. Não, respondeu sim, professor. É porque, no caso, a RT, o valor que a gente paga da RT, ele é proporcional ao valor que a gente coloca na obra ou não? Então, cara, você escolhe. Tem que ter um... Olha só, tem que ter um pulo... Isso aí seria outra aula. Como preencher uma RT. Porque lá na hora de calcular a RT, tem que tomar um cuidado danado para você não preencher errado. Na hora da escolha, tem como você colocar por valor de projeto ou por valor de obra. Se você botar por valor de projeto, até... Aí tem, cara, eu não me lembro. Evandro, você sabe de cabeça? Cara, é assim, até tantos mil é sempre R$88. Aí de tantos mil até 15 mil, cara, sei lá, tantos reais. Acima de tanto... Tem uma tabela, cara. É por valor de projeto. Então você não tem que... É a tabela do CREA. Tem uma tabela. Eu não me lembro de cabeça os valores. Colocou o valor lá, ele já o próprio CREA que gera o valor para pagar. E aí tem que tomar cuidado, assim, porque você pode, sem querer, lá botar por metro quadrado e você cair numa tabela que seja pior para você. Então tem os pulos do gato na hora de preencher. Como quem preenche lá no escritório é o Marcelo, o Evandro conhece. Cara, eu sento do lado do Marcelo, preenche aí para mim rapidinho. Aí eu falo o que é, ele já sabe, ele preenche. Aí eu só dou uma olhada para ver se está legal, dou uma conferida nos códigos. Cara, tem que tomar um cuidado na hora de preencher. Ah, beleza, senhor. Valeu, obrigado. Vê se tem mais alguém aí com alguma... Vamos continuar. Eu nem vou pular para os próximos itens. Ficaram aí, ó, a parte de... Essa parte aqui, deixa eu tentar só tentar responder, cara, esse amarelinho. Eu acho que com isso aqui vocês entenderam quanto cobrar pelo projeto. Então tem um jeito de você cobrar por hora técnica, tem como você cobrar aí por metro quadrado, aí você vai dar o preço, fechou o projeto. Cara, todo mundo me pergunta, professor, o cliente quer responsabilidade técnica da obra. Por quê? O CREA vai passar, vai fiscalizar, pode ter uma denúncia, o CREA vai lá. Cara, isso acontece muito. O vizinho acha que a parede está invadindo a casa dele, caiu o reboco na casa dele, montou o andaime, caiu um prego na casa dele. Cara, aí ele vai. Cara, a primeira coisa que vai fazer é ligar para o CREA. Olha, tem uma obra aqui. Aí o CREA é obrigado por lei ir lá. Então, cara, existe muita fiscalização do CREA e ainda existe a fiscalização da prefeitura. Quando o fiscal da prefeitura ou do CREA, porque são duas fiscalizações distintas que fiscalizam basicamente a mesma coisa. Vai chegar lá, vai ver o quê? Cadê a documentação? Cadê a RT de projeto? Tem. Tem alvará de construção? Foi aprovado na prefeitura? Tem. Cara, cadê o responsável técnico da obra? Não é obrigado o cara estar lá plantado todo dia dentro da obra, mas tem que ter lá dentro da pastinha que fica guardada lá do barracão
uma cópia. Tipo assim, quando a gente emite a RT, tem lá, a primeira guia é do profissional, a segunda guia é do contratante, terceira guia é da obra, quarto guia, eu não me lembro, tem, sei lá, não é o arquivo, então tem que ficar uma cópia lá no barracão. Cara, quanto que você vai assinar? Aí, o que eu sempre falo para os alunos, cara, o que o cliente quer? Ele quer, muitos deles, ele quer te pagar um salário mínimo uma vez só e você nunca mais ir. Na cabeça dele, coitado, e aí não diga assim que é culpa dele, é culpa da cultura. Ele quer pagar porque ele acha que tem que ter uma folha de papel. E aí ele quer te pagar uma vez só e ele não quer que você vá na obra dele. Ele não está te contratando, ele acha que ele e o mestre dele, o pedreiro dele, são aptos a fazer a obra sem você. E ele quer te pagar R$1.000, ou R$500 que seja, R$600, para você nem ir lá, não precisa ir. Cara, tem muita gente, o Evandro está de prova, cara, tem muita gente que assina e não vai na obra, porque o cara, vamos supor, se o cliente me pagar R$1.000, cara, não tem a mínima condição de eu ir na obra dele toda semana. Nem uma vez por... A obra dele vai durar 1 ano, você vai ficar indo lá quantas vezes? Então, assim, o que eu falo, cara? Não tem como você cobrar, não cobre. Isso aí é desmerecer muito a profissão. É você cobrar só para atender a demanda burocrática, que é o cliente precisa ter uma folha de papel. Cara, você vai cobrar para o cara só para atender lá, o fiscal chegar e tal o seu nome? Aí você não vai lá dia nenhum. Então, assim, se o cara pegar a armação que está no projeto e trocar toda, é o seu nome lá que está. Aí vai fissurar, é o seu nome. Aí vai que ele põe um concreto de qualquer jeito, você não está nem sabendo como é que está sendo concretado, tá? A obra está andando sem pé, sem cabeça e está lá o seu nome. Então, cara, a minha sugestão, isso eu nunca fiz, nem quando eu estava desesperado. Cara, eu já passei épocas muito ruins da minha vida que eu não tinha projeto, cara, eu nunca aceitei assinar por assinar. Porque não tem como, cara. Como é que você vai fazer? Vocês estão vendo aqui o curso, a complexidade que são os projetos, cara, o nível de detalhamento, cara, vem, assim, que é muito diferente ter uma viga com 2 ferros de 10 com uma viga com 2 ferros de 8, é completamente diferente. Aí chega lá na obra, o cara resolve botar a armação da cabeça dele. Como que você vai provar depois? Aí passou um ano, o cara vendeu essa casa aqui, ele fez a casa e vendeu para alguém. Cara, 1 ano depois tem uma fissura aqui na parede. Cara, a responsabilidade é de quem? A responsabilidade é sua, que era o responsável técnico pela obra. Não é do cliente. Não é o cara que tinha o dinheiro, ele não tem responsabilidade nenhuma, zero. Assim, a responsabilidade dele, zero. A responsabilidade dele toda é de quem assinou. Então, o que eu acho que tem que fazer, cara? Pelo menos, se ele não quer contratar um engenheiro para pagar R$7.000, porque eu imagino que no país sério, assim, cara, começou uma casa, tem que contratar um engenheiro. O salário do engenheiro é X, é X. Cara, eu tenho certeza que ninguém vai pagar um engenheiro numa obra pequena. E vamos ser coerentes, tem cabimento pagar R$8.000 para o engenheiro olhar uma casa dessa? Cara, não tem. Né? Então, o que eu imagino? Você tem que cobrar um valor que compense você ir a cada quantos dias? Eu também não tenho a resposta mágica. Tem que ser a cada 2 dias, a cada 3 dias, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Cara, eu diria que uma vez por mês é suicídio. Cara, você foi lá hoje, se você só voltar lá daqui um mês, quando você chegar lá, você já não viu a concretagem da viga, você não viu a concretagem da sapata. É igual o filho. Você fala assim, eu tive um filho e eu trabalho na marinha, eu só vejo a criança cada uma vez por ano. Cada vez que você vê seu filho uma vez está andando, na outra vez já está andando de bicicleta, na outra vez já está jogando futebol. Assim, você não está vendo o crescimento dele, você está vendo Então, assim, você vai lá o quê? Um dia por semana, uma vez por semana, 2 vezes, uma vez a cada 15 dias? Beleza. Depende também um pouco do ritmo da obra. O cliente fala contigo assim, não, minha obra vai andar devagarzinho, porque eu só vou... É um homenzinho, é só o pedreiro que vai tocar a obra. Aí você pode ir lá uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Quanto que vale uma ida sua na obra? Como é que você ia avaliar, Evandro? Depois da aula de hoje, como é que você ia avaliar quanto que você iria cobrar para você ir uma vez por semana na obra de um cliente? Avaliar as 4 horas, uma vez por semana. Eu acho que seria isso, né? Porque, assim, você chegar e falar assim, não, a minha hora técnica é 115. Então, 3 horas, assim, que você vai na obra e fica uma hora para ir, uma hora para olhar a obra, uma hora para voltar, 3 horas.
Então, 400 115. reais uma vez por semana, no mínimo. Olha lá. No mínimo. Então, 115. Vamos botar assim, ó, 115 por 3. Léo, Oi, diga. eu tocou nesse assunto aí, esse final de semana passada, né? Eu fui lá em Angra, aí tava lá na casa de um colega meu, aí ao lado da casa dele, tava tendo uma obra lá, né? Aí o cara lá mandando ver com a máquina, com a toda aquilo lá, e caramba, com o pedreiro lá e fazendo as coisas absurdas. Eu perguntei ao colega, justamente, assim, pô, cara, tá fazendo essa obra daí? O cara, não. Aí, por incrível que pareça, o cara, o dono da obra, ele é dono também de uma loja lá de material de construção, né? E ele trouxe justamente um pedreiro que da antiga dele também, segundo o meu colega está dizendo aqui, era do interior de Minas também, que o cara era bom, que aquilo outro, a porra toda, mas fazendo coisas absurdas lá assim, entendeu? Quer dizer, assim, gastando moto, pô, tem que ver, cara. Eu fiquei olhando assim, eu fui perguntando, pô, cara, é isso? Como é que vai fazer aí mesmo? Ele tô perguntando assim, ele, não, ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, eu falei, poxa, mas precisa disso tudo mesmo que você está botando aí, cara, tanto ferro assim, tanto isso, aquilo outro. Não, pô, isso aqui, essa obra aqui é a obra correta da minha vida, vai acabar, vai cair nunca isso aqui, aquilo outro. E, pô, mas não precisa ser isso não, pô. Se não tem um engenheiro, um arquiteto, não, para fazer um projeto não, ele tem, não, eu tenho um colega aí, mas aqui, assim, nessa área aqui, onde a gente mora, é assim, a gente faz a obra, depois só chama esse engenheiro aí, colega que a gente tem, só para ele assinar mesmo. Então, é assim. Cara, não tem jeito. Então, cara, é assim. Então, olha só. Aí, só a questão. Fala. Eu só queria só fechar esse raciocínio aqui. Rapidinho, deixa eu. Fala, pode falar. Então, nesse exemplo aí que o Roberto estava dando, pelo visto parece que estava majorando, né? Colocando para cima. Mas assim, o que o senhor faz, uma obra que o senhor está fiscalizando, e chega lá e a situação está para baixo. Aí eu dou, cara, aqui, olha só. Deixa eu chegar. Beleza, já entendi. Deixa eu só fechar isso aqui e eu respondo a sua. Então vamos lá, número 1. Cara, quanto que eu vou cobrar para uma obrinha pequena para eu ir lá uma vez por semana? Cara, 1.380. Pô, o cliente não quer, o cara achou caro isso aqui. Eu acho, olha só, sem brincadeira, eu tô fazendo uma obra, cara, muito pequena. Em menos de um mês eu já gastei lá 25 mil reais. Cara, eu fico pensando, seria o preço do engenheiro que ia inviabilizar a minha obra? Será isso que ia inviabilizar a obra? Cara, quanto que você paga de um servente? Cara, então, tudo bem. O cliente, eu acho que isso aqui seria o justo para ir lá 4 vezes. O cliente, cara, chorou muito, quer pagar 800 reais. Você aceitaria, Leonardo, receber 800 reais para ir uma vez por semana na obra do cliente? Assim, deixa eu fazer o seguinte. Cara, olha, eu não pela minha situação hoje. Hoje eu estou numa situação confortável que eu não iria aceitar menos aí de 1.300 para ficar me deslocando até a obra. Cara, mas para ganhar 800 reais. Mas, ao mesmo tempo, não desabono quem está começando para ganhar experiência, para poder ganhar obra, ganhar bagagem, assinar por 800 reais. Cara, deixa que a pessoa vá lá. O que eu não aceito é o cara pegar 800 reais e nunca ir na obra. Aí isso aí, cara, se um dia um aluno meu falar que faz isso, eu denuncio ele pro CREA. Só para botar ordem na casa. Então, assim, cara, 800 reais eu acho pouco, mas, pô, tudo bem. Cara, então não vá 4 vezes por semana, assim, vai semana sim, semana não, cara. Aí é da consciência de cada um. Aí eu acho que todo mundo entendeu, né? Porque, assim, você tem que cobrar um tanto e ir. O que você tem que ver lá, Gabriel? Eu vou chegar na obra, já que o cliente está me pagando, vamos botar que o cliente foi show de bola comigo, e ele está pagando aqui os 1.380. O que eu acho que é coerente eu fazer por 1.380? Cara, eu vou chegar lá, por exemplo, no início da obra, eu vou ligar para o cliente. E aí, como é que tá? Já fez a tabeira da obra? O gabarito, porque em Minas Gerais a gente chama de tabeira. Já fez o gabarito? O meu cliente já. Então segura que eu estou indo amanhã. Eu acho que por 1.380 eu tenho que ir lá e conferir esse gabarito. Botar lá a trena, puxar, ver se está no esquadro. Eu acho que isso é fundamental. Dentro de você, sendo você o responsável da obra, você fiscalizar. Aí, ele fez o gabarito, ele vai ficar lá quantos dias escavando a fundação? Uma semana? Então eu não tenho que ir no dia seguinte, eu vou lá no dia seguinte ver o quê? Ele cavando buraco? Aí eu vou falar com ele, olha, semana que vem eu volto aqui, eu quero inspecionar as sapatas.
Cara, na outra semana você vai chegar em 1 hora, você pega uma trena lá, vê se o tamanho da sapata tá igual ao projeto. Pô, show de bola, tá igual ao projeto, cara. Você dá uma conferida. Aí ele vai começar a concretagem da sapata. Cara, você fica lá para ver a concretagem da primeira. Cara, por 1.380 você vai ficar lá vendo concretagem de 20 sapatas? Não. Cara, você vai embora na semana que vem, você chega, dá uma conferida, vê se aterrou direito. Cara, aí na outra semana começou a montar as formas. Cara, dá uma olhada, se tá no esquadro. Vai lá, não custa nada você botar um esquadro e falar com o mestre, olha, isso aqui não tá no esquadro, tô vendo aqui que fugiu, vai dar zebra. Pô, faz um favor aqui de conferir isso aqui por mim. Cara, deixa eu dar uma olhada na ferragem. Pega o projeto da ferragem, que tem que ter na obra. Cara, você vai passando, pô, o calculista pode ter sido até você. Lembra que a gente discutiu que você pode ser projetista e... Cara, aí você vai abrir o projeto e vai assim, não, aqui colocou a ferragem, tá ok, aqui não colocou, pô, olha aqui, o mestre, dá uma olhada aqui, por favor, aqui faltou negativo, tem que colocar. Cara, não pode, tem que tomar um cuidado danado. Tira umas fotos, vai embora. Chegou na semana que vem, você voltou, cara, tá andando tudo certinho, show de bola. Cara, voltou 15 dias depois. Cara, caramba, na laje o cara resolveu botar, vamos botar o contrário. Ele resolveu botar, você botou lá 10 a cada 15. Porra, o mestre falou com o cliente, não, 8 a cada 15 tá bom, pode colocar que eu confio. Cara, aí coloca. Cara, você tem que chegar lá, você tem que chegar e fazer assim, tirar a foto, cara, anotar numa folha, no livro da obra. Se não tiver livro da obra, você pega uma folha de papel e anota. Cara, no dia 14 de outubro, cheguei na obra, conferi que a armação que foi colocada na laje foi inferior ao especificado no projeto. Cara, recomendei o reforço da laje. Cara, recomendei, cara, que não concretasse nesses dias, que fosse concretado. Cara, e dou 3 dias para o cliente solucionar o problema, colocando o reforço, acionando o calculista, verificando. Cara, se o cara não tomar providência, se ele continuar no erro, assim, ele acreditar mais no mestre, cara, você tem que, no dia seguinte, abrir o computador e dar baixa no CREA, e na baixa você especifica isso. Cara, você vai botar no dia 14 do 10, cara, foi verificado que não colocaram armação de acordo com o especificado no projeto, e dá baixa. Cara, se a obra dele trincar no dia seguinte ou trincar um mês depois, você deu baixa, cara. Você não é mais o responsável técnico pela obra. Ele que arrume outro engenheiro. Ele que vai se virar agora para arrumar alguém que aceita os 1.380. Ele que se vire. Cara, é paciência. E não é porque o contrário eu não vou dar baixa, não. Porque se ele está botando mais armação ou se ele está botando alguma coisa que na cabeça dele é a favor da segurança, a gente viu no nosso curso que nem sempre algo que é a mais é a favor da segurança. Vai que ele botou um negativo que não era para ter, ou botou uma viga que não era para ter e está botando mais peso na estrutura. Cara, eu faria a mesma coisa. Olha, eu não quero... Cara, projeto é para ser seguido. Projeto não é para ser inventado na obra. Cara, não é porque você vai botar... Cara, se você quer botar mais ferro no pilar, cara, que mande um e-mail para o calculista pedindo autorização. Agora, se você for o calculista e achar que não tem problema, não. Só a favor, mestre. O senhor tá aí querendo botar mais 2 ferros no pilar, eu também sou a favor, pode colocar. Isso aí, cara, aí é questão de você conversar. Agora, você sentiu que o negócio não andou direito, dá baixo. Consegui te explicar? Vê se eu expliquei bem. Ai, que delícia. Entendi. Valeu. Vamos lá, mais alguma coisa? Vê aí se tem mais alguma coisa que eu posso... Você falou uma coisa que eu sempre tive esse pensamento. Você assina uma responsabilidade de projeto, você faz o projeto futuro, só que você não faz um acompanhamento, porque não foi feito um contrato de acompanhamento. Por exemplo, suponha que a disposição da ferragem está fora do projeto. Não. E termina a casa, enfim, terminou. Aí há um problema. Existe uma perícia. Não, vamos lá. Para poder excluir. Presta atenção. Deixa eu tentar fechar. Deixa eu tentar fechar a aula com a explicação agora que você me perguntou. Só um pouquinho aqui, peraí. Olha só. Existe, igual eu expliquei, existe o responsável técnico de projeto e existe o responsável técnico da execução. Cara, até onde, vê se você está entendendo, até onde vai a responsabilidade técnica do projeto? Cara, a responsabilidade dele, assim, aqui, ó, responsabilidade do projeto. Vou botar assim, ó, RT de projeto, engenheiro Leonardo Bastos. Cara, até onde vai a minha responsabilidade? Até o projeto. A minha responsabilidade termina, cara, no projeto.
eu te entreguei os PDF, cara, a minha responsabilidade é no projeto. Cara, se você pegar o meu projeto e jogar fora e fazer a obra da sua cabeça, cara, você pode fazer. Você me pagou o projeto, você pode queimar o meu projeto, você pode fazer aviãozinho de papel com o meu projeto, jogar pela janela. Cara, eu não tenho nem como ficar magoado contigo. Porque assim, cara, se você é o meu cliente, você me contratou e você pegou o projeto e executou tudo diferente, cara, se você me pagou, cara, eu estou muito feliz contigo. Eu quero que você me dê mais projetos e continue jogando meus projetos pela janela. Cara, a minha responsabilidade técnica termina na hora que eu te entrego. Aí, você, o André, é o cliente da obra, você é o dono do dinheiro. E você contratou o engenheiro Evandro para ser aqui quem vai acompanhar a obra. É o cara que ganhou aqui 1.380, você vai pagar ele 1.380, você me pagou, cara, 3.220. Cara, eu te entreguei os projetos. Agora você fez um acordo com o Evandro, né, de pagar 1.380 por mês para o Evandro ficar lá acompanhando os seus 6 meses de obra. Aí o Evandro foi camarada contigo, cobrou 800, cara, continuo amigo do Evandro, não vou deixar de fazer amizade com o Evandro, que ele cobrou 800 reais, tá valendo. Cara, até onde que vai a responsabilidade do Evandro? Cara, o Evandro só tem responsabilidade na execução. A responsabilidade do Evandro, cara, é somente na execução. Cara, o que significa? Se o projeto, vamos supor que o Leonardo colocou lá no CIP um carregamento errado, onde a laje tinha que botar 300 quilos, ele botou 100 quilos. Cara, na hora que vocês fizeram a obra, cara, vocês botaram lá o revestimento certo, cara, trincou. Cara, a culpa é de quem? Cara, entendeu? Assim, a responsabilidade do Evandro termina na execução, a responsabilidade minha termina no projeto. Deu problema na obra. Cara, a obra deu problema. Deu problema na obra. Cara, de quem que é a responsabilidade? Do Evandro. Aí quando deu problema na obra, eu digo assim, deu problema. Cara, o que é problema? Cara, na hora que entregaram, estavam terminando a obra, fissurou toda uma viga trincou o meio, trincou, assim, dando um exemplo aqui, ó, exemplo, cara, estava quase terminando a obra, uma viga rompeu, cara, me fala aí, a culpa é do Evandro ou do Leonardo? Eu vou te falar, cara, eu acho que é do Evandro, assim, o Evandro acabou de se formar, sim, não é possível, a culpa é dele, cara, né? Só pode ser do Evandro, cara. Sempre vai apoiar do mais fraco, né? A culpa é sua. O caso, por exemplo, vamos lá. Aquele edifício do 13 de maio, que desabou, etc. Você tinha um projetista que já havia sido falecido, né? Era dos anos 60, eu acho, anos 70, e começaram não sei, arrancaram o pilar, começaram a fazer aberrações ali. Peraí, André, segura. Cara, eu entendi. Segura só um tempinho. Eu falei brincando. A culpa não é do Evandro. Vamos só discutir de quem é o exemplo, desse exemplo aqui. Cara, esse projeto. Vamos fechar isso aqui que eu falei brincando. Eu tenho certeza que é o Evandro, mas eu quero provar por A mais B que é o Evandro. Cara, essa aqui é a obra. Você era o cliente. Você me contratou, eu fiz o projeto. Você me pagou e você contratou o Evandro. Cara, um mês antes na fase de pintura, estavam pintando lá a obra, trincou uma viga rompeu. Cara, a responsabilidade é minha ou é do Leonardo? De quem que é a responsabilidade? Cara, o que vai acontecer? Numa obra pequena, eu acho que você não vai contratar um perito de cara. Assim, você não vai contratar. Você vai me chamar, e eu vou lá na obra. Eu vou chegar na obra e vou dizer, puta merda, isso aí quebrou. Num primeiro momento, cara, porque eu acho que sou uma pessoa, cara, ética, eu vou achar, pô, será se foi problema meu? Cara, o André, segura um pouquinho que eu vou pro escritório, eu vou dar uma olhada lá como é que tá o meu projeto. Cara, aí eu volto pro projeto, vou verificar meu carregamento, vou verificar a minha viga e vamos supor que eu descobri o erro. Assim, então, vou botar assim, vou fazer uma simulação aqui, ó. São várias simulações. Então, você me chamou, né? Porque você sempre chama o calculista, né? Num primeiro momento, a primeira coisa que você vai fazer é chamar o calculista. Aí me chamou. Então, simulação 1. Cara, ó, já deu 10h30, vamos agora terminar isso aqui. Simulação 01. Então, cara, Leonardo foi na obra, Leonardo reviu o projeto e o engenheiro Leonardo,
Cara, engenheiro Leonardo, cara, reviu o projeto dele, cara, fez uma revisão, ó, engenheiro Leonardo fez uma revisão, cara, e detectou, cara, que o problema era dele, detectou que o problema foi no projeto, cara. Aí, vamos, cara, eu não tô assim, eu botei Leonardo, eu não queria, eu vou fazer o seguinte, ó, só pra, eu não quero eu me elogiar, eu vou botar aqui Paulo, cara, Paulo Moura. Cara, então, vou botar aqui, o Paulo foi o projetista. Cara, o Paulo, cara, eu tenho 100% de confiança no Paulo Moura. Cara, tenho que a gente, além de ser meu aluno, a gente já fez alguns projetos juntos. Cara, eu tenho certeza que o Paulo, se ele detectar o problema, o Paulo vai abrir o jogo com o cliente, vai ligar para ele e falar assim, seu André, cara, mil desculpa, eu acabei de verificar aqui, cara, o erro foi meu, eu errei no projeto. Cara, vamos ter que reforçar a viga, vou pedir para o senhor escorar a viga, eu vou fazer aqui um projeto de reforço, cara, e a gente vai ter que botar uma armação a mais aí e concretar essa viga de novo. Aí, o André pode falar assim, cara, e o prejuízo disso? Cara, aí eu imagino que o Paulo assim, seu André, vamos fazer o seguinte, cara, olha só, esse projeto de reforço eu não vou cobrar do senhor, porque o erro foi meu, cara, e vamos rachar o prejuízo. Porque, assim, eu não tenho condições de cobrar, pagar do meu bolso todo o reforço desse problema. Para mim é muito puxado, porque eu sou autônomo, não tenho como eu assumir esse erro. Cara, eu posso fazer o projeto para o senhor, faça um novo projeto, se o senhor um dia comprar um novo terreno, eu faço o projeto de graça para o senhor. Tem como a gente tentar aqui, eu faço o projeto e eu pago pelo menos R$1.000 para o senhor resolver o problema que custa 3.000. Aí o André Corrente, pô, entendi, Paulo, pô, tá ótimo, vamos resolver, eu quero o problema resolvido. Pô, ótimo. Cara, pode acontecer de o André falar, não, eu quero que você pague tudo. Aí o André, puta merda. Aí o Paulo fala, cara, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Cara, aí eu não sei o que acontece, porque eu sinceramente nunca me deparei do cliente querer botar uma faca na minha barriga e rasgar. Às vezes que o problema foi meu, eu consegui ter essa conversa que o Paulo tá tendo com o André. Pô, vamos fazer entrar num acordo para eu tentar resolver o problema e a gente tentar solucionar de uma melhor forma. Eu não tenho... Porque normalmente o calculista é o cara que tem menos dinheiro, coitado. Ele é o ponto mais fraco entendeu? Aí, e imagino que o cliente é o cara que tem o dinheiro, ele está fazendo a obra. Então, eu imagino que numa situação dessa vai chegar no acordo. Cara, vai chegar no acordo. Então, essa seria a simulação 1. Cara, o Paulo detectou o problema foi no projeto, e o Paulo, cara, alertou, tipo assim, ele foi sincero, ó, vou botar aqui, o que eu poderia botar aqui, Evandro? Cara, falou a verdade. Falou a verdade e chegaram num acordo. Foi verdadeiro, tipo assim, foi verdadeiro. Foi verdadeiro, né? Tipo assim, o Paulo aqui foi verdadeiro. Cara, é chato, eu já passei por isso, a gente não dorme, cara, a gente acha que a nossa profissão foi pro água abaixo, a gente acha que nunca vai mais pegar projeto, a gente, vou botar aqui, ó, verdadeiro. Cara, eu já passei por isso e espero nunca mais passar. Cara, mas todo mundo está sujeito a passar, não tem jeito, cara. Porra, paciência, cara, foi verdadeiro, o cliente entendeu, ok. Cara, deu tudo certo. Cara, vamos lá. Simulação 2. Simulação 2. Cara, o Paulo revisou o projeto e detectou que o problema não foi no projeto, cara. Não foi, cara. O projeto tá 100% ok, cara. O projeto tá perfeito. Cara, o Paulo chegou e conferiu. Cara, se o Paulo... Olha só, vamos tentar usar a lógica. Se o Paulo chegou à conclusão que o projeto está certo, aonde que... Cara, tirando o projeto, aonde que deve estar o problema? Na execução. Assim, seria o problema onde? Se não está no projeto que o Paulo detectou que não foi projeto, deve estar na execução. Aí o que o Paulo vai ter que fazer? Então, possivelmente, é quase certeza do projeto, problema, cara, deve ter sido na execução. Aí, o que a gente faz? Cara, eu vou ligar para o Evandro. Evandro, olha só. Estou tentando manter a conversa em alto nível. Evandro, preste atenção. Cara, eu fiz aqui a verificação. Cara, o meu carregamento está certo. Cara, o meu carregamento está certo. Cara,
verifiquei aqui, o negativo está certo. Cara, eu tô achando, aí o Paulo tem que ter experiência e falar assim, você não esqueceu de botar o negativo nessa viga, não, ô Evandro? Cara, Evandro, será se o estribo não ficou com espaçamento errado? Evandro, será se o cobrimento, você não passou o carrinho de mão na concretagem em cima dessa armação e o negativo, em vez de estar com 2 centímetros, o negativo está lá no meio da viga? Cara, alguma coisa deve ter acontecido, Evandro. Vamos lá na obra amanhã, arruma um pedreiro, vamos escorar essa viga e vamos quebrar para dar uma conferida. Aí, entendo que o Evandro foi meu aluno, foi meu estagiário, alto nível a conversa. Paulo, vamos lá, vamos abrir a viga e vamos ver. Cara, vai abrir, cara, vamos detectar. Então, a gente... Paulo e Evandro vão na obra, né? Tipo assim, vamos detectar o problema na hora. Vamos, cara, abrir a viga e conferir a execução. Não tem jeito, cara. Como é que você vai fazer? Como é que você vai descobrir o que aconteceu se você não quebrar a viga? Cara, olha só, pela minha humilde experiência, Evandro, olha só. Toda vez que uma viga trinca, eu tenho quase certeza que se o projeto está certo, cara, na execução, ou o negativo afundou, são erros, cara, que acontecem. O negativo afundou. Esse do negativo afundar é clássico. Cara, acontece em 90% dos problemas. Deu problema, você pode chegar lá. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando falar? Tem uma viga. Cara, tem uma viga. O negativo que você calculou era para estar aqui. Cara, aqui era para dar o negativo. Aqui era para dar o positivo. O positivo normalmente não tem problema. Cara, normalmente é o negativo. Tinha um estribo aqui. Cara, tinha um estribo. Tinha um negativo. O que aconteceu? Cara, alguém passou com um carrinho aqui, isso aqui não estava bem preso. Na hora da concretagem, esse ferro saiu daqui, ó. O ferro saiu aqui. O positivo continuou aqui. E o negativo, que era para estar aqui em cima, veio para cá. O que isso aqui mudou? Posição da linha neutra. Linha neutra está aqui. Braço de alavanca diminuiu. O braço de alavanca tinha que ser isso aqui, ó, com a armação lá no alto, e o braço de alavanca está aqui. Você tirou completamente a resistência da viga, a viga trincou. Então, o que eu acho que a gente vai fazer? Eu, Paulo e o cliente, a gente vai lá, vai abrir. Deu problema. Olha, Paulo, lava as mãos, cara, vai dormir tranquilo hoje, cara. O Paulo vai ter a noite, cara, uma noite de sonho tranquilo, vai dormir rindo. Cara, o problema passou pro Evandro. O que o Evandro vai ter que fazer? Para fazer o projeto de recuperação. Cara, você vai ainda cara, você ainda vai cobrar o projeto de recuperação. Cara, o que você vai fazer? Cara, você vai, pelo menos você lavou as mãos. O problema passou para o Evandro. Evandro, olha só, você vai ter que conversar a alto nível com o seu cliente. Olha, vamos lá. Porra, isso aqui a gente comeu mosca, deve ter sido na hora da concretagem. Mil desculpas, seu André. Cara, vamos tentar resolver isso. O Paulo já vai fazer um projeto de reforço. Cara, eu vou mandar escorar essa viga. A mão de obra fica por minha conta. O senhor pode pagar o material, por favor? Aí o André, porra, olha, Evandro, essa já não é a nossa primeira obra, tá indo sempre bem, a obra andou legal. Cara, o restante estou satisfeito. Vamos lá, vamos lá, eu pago o material. Cara, o André pode falar, porra, Evandro, é contigo, cara. Essa aí eu não aceito, não. Aí, paciência, cara. Eu acho que o Evandro vai pagar o prejuízo e nunca mais vai trabalhar pro André. Cara, é a vida. Porque, assim, eu tento sempre manter o melhor nível de relacionamento. Cara, e tento entender que todo mundo tem, cara, o bom senso de entender que obra pode dar problema. Cara, olha só, aí com todo respeito, André, quando é cliente pessoa jurídica, pessoa física, cara, é chato. Quando é empresa grande, é muito mais fácil de lidar. Cara, parece assim, quando é empresa grande, a pessoa sabe, cara, que acontece, já está no mercado, sabe que isso vai acontecer de novo. Só para esse tipo de análise. O cara já tem, às vezes o cara já até colocou no custo dele um percentual para poder cobrir essas eventualidades, porque ele sabe que vai ter. E ele sabe que a empresa sabe que o Evandro é um profissional capacitado, que no decorrer das obras dificilmente acontece isso. Cara, que isso foi um infortúnio dessa obra. Cara, então a empresa André Gibran Limitada, que tem ações na Bolsa de Valores, cara, eu tenho certeza que você não vai martirizar o Evandro do mesmo jeito que você não iria martirizar o Paulo se o erro fosse do Paulo. Então, agora, quando é o cliente que é pessoa física, que esgoelou o Evandro, já jogou o preço do Evandro a R$800, jogou o preço do Paulo a R$2.000,
Cara, esse cara ferrou. Esse cara vai te cobrar. O Cara, gerente é o cara que vai. esse é o cara que. Puta merda, cara. Infelizmente é assim. Que chora que tem que arrebentar ele. Porque esse tem que arrebentar. Tá. Agora, deixa eu só fazer a simulação 3, que eu acho que foi isso que você me perguntou. Cara, simulação 3. Cara, simulação 3. Deu problema e ninguém detectou o problema. O Paulo falou que não era o problema e aqui não deu problema. Cara, não deu problema. Ninguém, nem o Paulo. O Paulo deu 100% de certeza que o problema não foi dele e abriram a viga lá e o Evandro garante que o problema não foi dele. Cara, qual que é a única solução aqui, sua, André? Você contratar um perito. Cara, não tem jeito. Você vai ter que contratar uma terceira pessoa para o cara avaliar o serviço do Paulo e avaliar o serviço do Evandro. Em obra pequena, isso... Em obra pequena... Oi? Tem empresa de perícia, patologia. Isso, é isso aí. Cara, em obra pequena, eu diria que dificilmente vai chegar no perito. Cara, dificilmente vai chegar no perito. Cara, aonde chega na perícia? Cara, quando é obra grande e o problema é grandioso. Por exemplo, eu já vi assim, coisa que fizeram uma ponte. Isso aí aconteceu recentemente, eu acho que em Rio Bonito. Cara, que outro dia um aluno me pediu para eu verificar. Fizeram uma ponte, deu uma chuva, a ponte caiu. De quem que é a culpa? O calculista provou por A mais B que o problema não era dele. A empreiteira provou por A mais B que executou o projeto certo. E aí, como é que você vai conferir a execução se a ponte caiu? Porque deu uma chuva, a ponte caiu. E aí, como é que faz? Cara, aí não tem jeito. Nem o Paulo, nem o Evandro vão abrir mão dos seus direitos. O Paulo garante que o projeto está certo, o Evandro garante que o projeto está certo, a ponte já caiu, porque deu uma enxurrada, a chuva jogou a ponte longe. Aí contrataram quem? Uma empresa para fazer a perícia. Número 1, a perícia vai avaliar o projeto todo do Paulo. Cara, se o problema tiver no projeto do Paulo, já era, Paulo, sei lá, aí agora você está ferrado. Porque quem vai pagar o custo dessa ponte, você, puta, aí vai... Aí, meu Deus do céu, cara, aí deu zebra. Eu não sei nem, eu nunca passei por isso, de uma grande obra, cara, desmoronar, cair, cara, de colapso total, cara, e o problema ser meu. Isso, pelo menos, eu nunca passei. Cara, aí, imagine que o perito detectou que foi o seu problema. Aí, Paulo, você vai entrar na justiça, vai contratar capaz de você contratar um terceiro perito. Eita, aí é coisa aí para anos, cara, de briga aí na justiça. Cara, o perito verificou que o Paulo estava com o projeto certo. Cara, agora vão tentar, de alguma forma, provar que o problema foi do Evandro. Cara, aí como é que vai detectar que o Evandro... Cara, vão tentar provar. Eu também não tenho experiência. Eu não sou... Maia lá, todo mundo se quebrou, né? Então. Foi o projetinho... Ela tinha erro de todo mundo. Era erro no projeto e erro na execução. Entendeu? Então... Esses dias teve um cliente que veio me procurar para fazer um laudo que ele queria processar a concreteira porque a laje fissurou toda, aí choveu, entrou água e tudo mais. Aí eu pedi as fotos lá para dar uma olhada na execução e vi, né, que já de cara eu vi que não tinha os negativos, não colocou tela e tudo mais, aí fissurou tudo mesmo. Aí eu dei até o preço para fazer esse laudo. O problema é, você sabendo que a culpa foi da execução e ele não contratou um responsável técnico e ele estava querendo... Por exemplo, botar na justiça concreteira, você condenar a própria pessoa que executou. Aqui, Paulo, olha só, meu Deus do céu, eu não tenho experiência, assim, cara, nem jurídica, nem de vida para falar. Mas eu sei o seguinte, cara, na parte de advocacia, cara, um advogado, ele pode defender uma pessoa que seja culpada, mesmo o advogado sabendo que a pessoa é culpada. Isso eu acho que é direito universal do... Cara, então, assim, o Evandro matou alguém. Cara, desculpa, Evandro, assim, vou dar o nome de ninguém agora. Cara, o João matou o Alfredo. É advogado criminalista, né? Cara, então, assim, cara, o cara sabe que o João matou o Alfredo. E ele pode pegar para defender o João tentando diminuir a pena. Vai alegar lá um montão de coisa, que foi num dia ruim do João, cara, ele tinha uma certa doença e tinha motivo. Cara, agora vamos lá, a gente como engenheiro, você nunca pode fazer um laudo defendendo alguém. Cara, o nosso laudo tem que ser imparcial. Cara, o cliente te contratou. Num primeiro momento, você fala com ele, olha, eu posso até fazer um laudo, mas eu não tenho como puxar a sardinha pro lado do senhor, cara, não tem jeito. Eu sou engenheiro, cara, eu tenho que fazer o laudo do que eu tô vendo.
Então eu vou ter que olha, o senhor já está me contratando, antes do senhor me contratar, eu já posso passar algumas premissas para o senhor. Cara, tá faltando negativo, cara, tá faltando o cobrimento foi inadequado. O senhor quer que eu continue a conversa ou o senhor já se deu por encerrado? Não, eu quero o laudo. Olha, o meu laudo possivelmente vai enquanto o senhor. Você quer continuar? Quero continuar. Não, eu quero que o senhor faça um laudo, cara, me defendendo. Olha, infelizmente não tem jeito, cara. O senhor pode contratar um advogado. A parte da engenharia não tem como eu fazer um laudo, porque o perito vai avaliar. Cara, e não é uma coisa de igual 2 advogados tentando ver se o cara matou, tinha justificativo ou não. Aí um pode alegar que era lua cheia. Tem muita coisa que é de interpretação. A pessoa estava desempregada. Cara, no laudo de engenharia é técnico. Você vai falar assim, não, botou o negativo para baixo porque ele quis. Assim, a lua. Não tem como, cara. Não botou negativo, faltou negativo, não fez a cura corretamente, não concretou e não molhou a laje. O que você vai fazer? Você não tem como fazer um laudo defendendo alguém. Não tem como, não existe isso. Cara, isso acontece às vezes, isso acontece assim, todo dia. A pessoa, a minha obra trincou, eu tenho certeza que foi o vizinho de cima. O senhor pode fazer um laudo para mim para provar que... Não, peraí, são duas coisas. Eu posso fazer um laudo, tentar mostrar o porquê que ela estancou. Se a culpa foi do vizinho ou não, só vou conseguir fazer isso no final do laudo. E pode ser que no final do laudo não tenha nada a ver a obra do vizinho. Cara, não tem como você fazer. Às vezes está na execução o erro. Oi? Na maioria das vezes o erro está na execução. Então, Paulo, olha só para fechar. De concreteira... Olha, só rapidinho, Kleber, só um instantinho. Só para fechar o assunto do Paulo da concretagem. Da concreteira, cara... Em várias situações, não foram uma nem duas, não. O cliente conseguiu provar que o concreto estava de má qualidade. Normalmente a concreteira paga. Essas concreteiras têm dinheiro, ou ela paga em concreto, ou devolve parte do dinheiro, ou a concreteira paga a recuperação. Já aconteceu não uma nem duas vezes. Cara, diversas vezes a concreteira, por exemplo, a concreteira fez a rota errada, o concreto ficou batendo muito tempo dentro do caminhão. Cara, a concreteira muitas vezes erra. Cara, isso não é nem culpa da concreteira, mas ela erra, por exemplo, eu estou aqui na Vila Isabel, a concreteira está ali em São Cristóvão. Na cabeça dela, o concreto vai sair lá e vai chegar aqui em 40 minutos. Aí, cara, o caminhão saiu lá, pegou o engarrafamento, o cara entrou no caminho errado, foi parar lá na Avenida Brasil, o Francisco Bicalho estava toda engarrafada. Cara, demorou 4 horas para o concreto chegar aqui. Um concreto de 30 MPa, na hora que ele jogar, na minha obra deu 20. Vai fissurar a minha obra. Cara, se eu conseguir provar que foi realmente isso, cara, normalmente a concreteira arca com... Cara, eu nunca vi uma concreteira falar, cara, que não ia arcar. Se provar, de acordo com perícia, que o erro foi da concreteira, cara, a concreteira normalmente paga o reforço. Cara, já vi concreteira pagar reforço com estrutura metálica. Cara, já vi concreteira pagar com concreto a mais. O cara tá fazendo, então o próximo andar o concreto é de graça, cara. Já vi devolver dinheiro, cara. Normalmente a concreteira assume o erro. Cara, agora tem que provar que o erro foi da concreteira. Não pode você chegar e já querer passar o problema para a concreteira porque o cliente quer. Não tem como. Por isso que o caminhão bitoneiro, você tem uma prancheta e você assina a hora de entrega. Na hora de entrega, isso aí. Isso aí é do contrato, do contrato é isso. Você tem que assinar. Cara, diga aí, Kleber. Pode falar. Opa, professor, o senhor vai estar voltando numa outra aula com esse assunto, né? Cara, então... só uma sugestão aí que eu queria pedir ao senhor aí, para gente que está engatinhando ainda, na verdade nem engatinhando, né? Está começando aí, o senhor teria uma sugestão para a gente captar cliente e também, se fosse viável, eu estava olhando umas fotos antigas dos seus cursos lá, o senhor visita a obra, a turma para visitar a obra. Seria viável isso? Vamos lá. Para os alunos do Rio de Janeiro, cara, todo semestre eu fazia pelo menos 2, 3 visitas. Cara, eu não estou fazendo por causa da cumplicidade aí de pandemia, tem que usar máscara, o pessoal da obra está com... Cara, então eu não estou conseguindo marcar. Cara, para o ano que vem voltando eu imagino que em algum momento vai voltar a situação normal. Cara, eu normalmente vou marcar as visitas.
e eu sempre divulgo em todos os grupos. Então, assim, quando eu for marcar uma visita, eu divulgo no o pessoal lá que fez curso comigo em 2015. Se quiser ir na visita, cara, a gente marca. Eu divulgo, tá? Então, com certeza, vocês vão ficar sabendo. Aqui, e dos assuntos, deixa eu só... Eu apaguei, olha só, Quinhaca, eu apaguei o Word, cara. Eu tava com o Word aqui, eu não sei se eu vou conseguir recuperar, e eu não salvei. Eu passei a aula toda falando, botando, e na hora da... Cara, você copiou tudo? Então, deixa eu pedir um favor. Você consegue passar limpo a aula de hoje e me mandar para eu poder deixar disponível? Tá, show de bola. Então, olha só. Da aula de hoje, a gente falou o primeiro item. E a gente falou também a questão aí da RT de obra. A gente veio aqui RT de obra, né? Você ser o responsável técnico pela execução. Cara, vamos lá, eu acho que desse assunto, eu não sei mais o que eu posso falar desse assunto. Ó. Cara, eu não sei mais o que... E aí ainda falamos aí da questão da responsabilidade. Ainda, além do preço, eu acho que a gente ainda falou aí da responsabilidade de cada um. Responsabilidade de cada um. Assim, seria o responsável pelo projeto. É o quê? O responsável pela execução. Responsável de quê? Aí o André perguntou aí do problema. Sinceramente... Eu acho que ficou legal aí essas simulações. Ah, deu problema. Da responsabilidade técnica. Responsabilidade técnica de cada profissional. E fizemos uma profissional. E fizemos aí uma simulação, né? Deixa eu botar o que a gente falou da aula de hoje. E fizemos aqui uma simulação. Tá me chamando, filho? Simulação de problemas, né? Cara, quem é responsável por quê? Vai ter perito? Acho que vocês entenderam, né? Em que situação teria um perito? Cara, até quando dá para o Paulo, o Evandro e junto com o André discutirem? Cara, quando que o Paulo... Eu acho que o Paulo tem que ser... Cara, eu já vi calculista, hein, Paulo? Só para fechar lá naquele... Cara, o cara detecta o problema e ele esconde o jogo. Cara, isso eu acho uma sacanagem tremenda. Cara, assim, o Paulo, vamos supor, eu, Leonardo, cara, detectei que o problema foi meu e camuflei. Falei, não, o problema foi do Evandro. Cara, eu acho isso de uma falta de, cara, assim, uma falta de ética tremenda. Eu acho que em algum momento vai... Porque aí o que vai acontecer? O Evandro vai mandar abrir a viga, vai verificar que tá igualzinho o projeto do Paulo. Cara, então como é que o Evandro executou o que o Paulo fez? Como é que deu problema na minha viga? Aí vai chamar o perito vai detectar o problema do projeto do Paulo, cara, vai ficar pior para você. Você conseguiu entender a diferença? Tipo assim, cara, como é que você escondeu o jogo pode vir, pode se piorar. Então, eu imagino assim, se eu detectei o projeto na minha obra, cara, fala de uma vez, porque não é possível. Você passar o problema pro Evandro, cara, e o Evandro vai dar um jeito de defender o dele. Então ele vai abrir a viga, vai descobrir que está igualzinho que ele executou, o Evandro sabe que executou, que controlou, tá tudo direitinho. Cara, vai chamar um perito. Cara, vai chamar o perito e vai dar zebra. Então vamos lá. O que faltou? Próxima aula. Olha só para fechar aqui rapidinho, Evandro. Ó, próxima aula. Isso aqui eu vou falar. Isso aqui a gente vai voltar. Isso aqui, é mais um assunto. E, cara, 5, como prospectar clientes. Cara, Evandro, eu tenho a resposta para isso aqui? Hein? Não tem. Cara, não tem. Do mesmo jeito que eu não tinha para isso, cara, não tinha para isso, não tinha para isso. O que eu vou fazer... O que a gente vai fazer é discutir.